Seja bem-vindo à primeira aula do módulo de esteroides. Nesse módulo a gente vai tratar todos os esteroides anabolizantes de forma aprofundada. Mas primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre como começou o uso dos esteroides, de forma exógena, para melhorar a performance e para a reposição hormonal, e depois como funciona a parte fisiológica do nosso organismo, como que esses hormônios são produzidos no nosso organismo e como que a testosterona ela se reduz em DHT e se converte em estradiol ou estrogênio. Então vamos começar conversando um pouquinho sobre a história de como surgiu os esteroides anabolizantes. Na antiguidade, na Grécia Antiga, já havia a tentativa de uso de recursos ergogênicos consumindo testículos de bode, testículos de animais, para que aumentasse a concentração plasmática de testosterona e assim, dessa forma, aumentasse a performance dos atletas nos jogos. Já no século XIX, o Dr. Brown ele criou um elixir à base de testículo de cachorro, onde ele começou a testar, dando para amigos. Ele era um médico, ele era um fisiologista, e ele começou a dar para amigos e vender esse testículo porque aumentava a virilidade e a disposição. O que aconteceu é que, obviamente, cada organismo é um organismo, e pessoas que tinham mais tendência a aromatizar começaram a relatar efeitos colaterais dessa aromatização. Então começou a ter ginecomastia, queda de libido, depois de um tempo, como começava a converter muito, a aromatizar muito essa testosterona em estradiol, como a gente vai ver mais para frente como que acontece isso, começou a ter essa queda de libido, começou a apresentar alguns efeitos colaterais, e então essa venda desse elixir foi proibida. Já na Alemanha nazista, eles começaram a fazer o uso da testosterona para gerar super soldados, porque com o uso dessa testosterona, eles aumentavam a força física, a resistência à fadiga e a agressividade desses soldados. E aí, a partir da década de 30, começou a ser utilizado esses recursos ergogênicos nas Olimpíadas de novo. Aí, com o abuso dessas substâncias, começou a ser criado exames antidoping, para que não fossem utilizadas essas formas de trapaça, Por que eu estou falando trapaças entre aspas? Porque apesar de ser antiético o uso de recursos ergogênicos, no esporte, ele é amplamente usado. E eu afirmo categoricamente que não existe um atleta de alto nível que não use algum recurso ergogênico, mesmo que não seja na competição, mas na preparação para essa competição. E por incrível que pareça, o fisiculturismo não é o esporte que tem o maior uso de recursos ergogênicos, tá? É um dos mais, talvez o segundo. Mas o primeiro, por incrível que pareça, é o ciclismo. Por quê? Porque no ciclismo, eles usam tanto os recursos ergogênicos para aumentar a performance quanto no bodybuilding, só que eles adicionam drogas a mais para mascarar o uso desses recursos ergogênicos. Então o cara vira realmente uma farmácia ambulante, tá? E aí a gente chegou na Idade Moderna, onde pela difusão do fisiculturismo para os praticantes recreativos de musculação, muitos desses praticantes recreativos que não são atletas também começaram a usar amplamente os recursos ergogênicos para ter melhora na composição corporal, na melhora estética do seu shape, para ficar com um shape bonito para a praia, certo? E aí com o boom na internet, começou a ficar cada vez mais fácil comprar esses recursos ergogênicos, porque a internet é praticamente uma zona livre, onde tem comércio de qualquer substância que você quiser. É difícil das autoridades ficarem exatamente em cima, porque quando eles pegam algum vendedor de alguma substância que seja ilegal, existem outros trocentos que continuam vendendo, então é muito difícil ter esse controle. Então, com o boom da internet, ficou cada vez mais difundido essa venda desses ergogênicos,
principalmente dos esteroides, e consequentemente facilitou o uso e aumentou esse uso. Tanto é que hoje em dia existem incontáveis perfis do Instagram que faz que faz a venda desses recursos. Então é isso e até a próxima aula.